Nós estamos vivendo muito mais de qualquer geração que nos antecedeu. Se a gente tem 1/3 ainda de vida depois da tal da aposentadoria, a gente vai ter que planejar. Quando eu me aposentei, eu senti, vamos falar assim, um lixo, vai. É muito importante, quando a pessoa vai se aposentar, pensar no que vai fazer. Que vocês possam encarar esses 30 anos mais de vida como uma etapa boa de ser vivida. Não é tempo mais de velhice, não. É mais tempo de vida. Quando eu aposentei, dediquei assim corrida como segundo emprego. Eu acho que sempre é o tempo de você começar alguma coisa que te põe em movimento. Eu disse, não, agora eu vou me dedicar mais à natação. E foi muito gratificante porque comecei a trabalhar com turismo. Eu não imaginava meu pai sendo essa pessoa que ele é hoje. Com vontade, com coragem, a nossa vida, depois da tal da aposentadoria, pode ser fantasticamente inesperada. Depois da aposentadoria, vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido antes. Para mim foi ótimo, que é outra vida, outro mundo para mim. Esse que vale a pena viver. A pessoa pode fazer uma coisa totalmente diferente do que fez antes. Você fala que está aposentada, mas não inativa, né? Continua pulsante, embora com ativismo comedido. Quem foi a Dulce antes e quem é a Dulce hoje? Olha, é interessante isso, né? Você falou o seguinte, a gente falando sobre a questão da velhice, né, de que as pessoas, né, tem civilizações, tem lugares que veem o envelhecimento de uma forma positiva e que aqui a gente não se vê como velho. E aí, para mim, é o seguinte, essa experiência do envelhecimento, para mim, foi uma coisa, assim, um impacto. Por quê? Porque realmente a minha vida, quem eu era, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sabe? Sempre tive, né, aonde eu chego, onde eu chegava, eu não passava impune. Sempre estava buscando coisas, atuando, querendo saber das coisas, participar, contribuir, me contrapor aquilo que eu não concordava. E aí, um certo tempo, aí eu comecei a perceber, assim, no olhar, porque a velhice é interessante para mim, porque é outra coisa que eu também tenho descoberto, é que a velhice, ela não é um padrão único. Ela, por exemplo, é uma questão que eu estou colocando, inclusive, com relação às políticas para a pessoa idosa. É que ela tem que levar em consideração essa multiplicidade das pessoas velhas. Porque cada pessoa, cada e uma de nós envelhece da vida que a gente escolheu. Isso. Eu começo a perceber
Eu sempre percebia, via os olhares e Os tudo. olhares. E aí eu me achava uma pessoa inadequada. Eu chegava nos lugares e aí a avaliação, eu também nunca, eu sabia o que era que estava me avaliando, era que eu estava diferente, porque eu sempre me cuidei, mas aí sem olhar o que vão achar, como é que eu vou... Eu não me enquadrava nos padrões aceitos, eu me enquadrava naquilo do meu desejo. Então, eu quero isso, eu quero me vestir dessa forma, eu quero ir para um lugar, não tenho companhia, eu vou só. Então, eu sempre fiz isso na minha juventude. Eu saí de casa quando todas as moças, já dizia minha tia, que foi minha mãe, que ela dizia que as moças de família, o que iam dizer uma moça de família que sai para morar sozinha. Mas chega um momento que você pensa, será que eu sou diferente? Por quê? Aí eu comecei também, e essa coisa que eu me dei conta, já foi recente, porque foi na pandemia. Aí eu fui começando a me perceber dentro desse limite e olhando para mim e dizer verdade. Eu envelheci, eu estou velha. E aí foi tão forte que eu fiquei 6 meses sem sair de casa, sem receber visitas e sem visitar ninguém. E eu comecei a perder pessoas, a sofrer com tudo que estava acontecendo. E aí fui desligando televisão, eu gosto muito de som, de música, fui desligando tudo. E fiquei em mim, eu ficava sentada no terraço lá do meu apartamento, aí eu fui ver as coisas que aconteciam ao meu redor. Eu fui dar conta de uma série de coisas que eu vivi a vida inteira e não percebia. Eu sempre usei o cabelo vermelho, né? Isso, eu lembro. Então, não podia ter cabeleireiro em casa, não podia ir para o salão e tudo isso. Aí eu disse... E eu já tinha esse projeto de dizer, quando eu sair do meu vermelho, eu vou encarar o meu branco. Mas aí eu tinha um cabeleireiro de 30 anos que dizia, mulher, tu é uma mulher pública, se tu esse cabelo ficar branco, tu vai ficar velha. Eu digo, vai ficar velha, eu vou de qualquer jeito, eu não tenho como. A maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Ah, não, eu não vou porque eu tô velha. Não. Tô com 67 anos, eu sei que eu não tenho aquele corpinho de uma menina de 17, 18 anos, mas a minha cabeça, não. A minha cabeça, não. Você vai, você pode. Eu só me sinto velho quando eu tô no metrô, no ônibus, que alguém me dá o lugar. Fora disso, eu esqueço que idade que eu tenho. Eu fui no fundo do poço e aí, olhando para mim e vendo o que eu tinha feito comigo até então. E foi um processo para eu sair disso, porque eu tive que me refazer, me pensar no meu tempo de vida e dizer, de fato, tem coisas que eu tenho que considerar e que eu tenho que me convencer de fato dos meus limites. Porque é interessante, por exemplo, para mim, é que a minha cabeça não alcançava. Por exemplo, que os meus limites orgânicos, físicos. Então, eu sempre achava, por exemplo, que eu podia... Ah, mas eu sempre fiz isso. Ah, mas quando dizia, você não é para você, mas eu sempre fiz, sim. Aí um sobrinho disse, mas a senhora nem sempre teve essa idade. Então, foi isso, essa Dulce de antes, foi que foi fazendo esse caminho para dentro de mim.